Boa noite, estamos aqui no canal do Alex Mambula, com seu amigo que vos fala, o próprio Alex Mambula. Um tema hoje bastante comum nas igrejas, falado ultimamente, a respeito de falso profeta. Não é um tema novo, esse é um tema até que já foi assunto de TV. Então, deixar só um texto aqui, Mateus 24, a partir do 4 em diante. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai-vos e não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio da dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só esse ponto aqui que eu queria pegar, sobre os falsos profetas que surgirão. Tem gente que pensa assim, os falsos profetas são falsos pastores, essas coisas assim. Mas serão aqueles homens falsos profetas realmente, que aparecerão como se fosse também o próprio Cristo. E também os falsos Cristo também. Quer dizer, tanto que a Bíblia fala, e quando disser ele aqui ou ele ali, não seguirás. E tudo isso é engraçado dizer, e porque também surgirão no 24 falsos cristos, de falsos profetas, terão grandes sinais e prodígios, que possível fora enganaria até os escolhidos. Mas eis que já vos tenho predito. Só que nós temos que avaliar que esses falsos cristos que vão de aparecer, de forma alguma está incluído aquele tal daquele Cristo. Eu por acaso achei aqui no YouTube um vídeo de há um mês atrás sobre Danilo Gentili, lembrando que já tem 20 anos quando o Padre Quevedo, que também era o outro equivocado, embora esteja morto, o pessoal que estou zombando da memória, a pessoa que está morta, mas ele tinha algumas coisas dele que era bem equivocado em relação à palavra de Deus. Mas uma única coisa que eu posso dizer entre um debate entre ele e o tal do Írio Cristo é que pelo menos ele estava certo, e num ponto, que aquele homem não era o Cristo. Mas a questão é que aquele homem, aquela fraude, aquele Írio Cristo, eu acredito, é até ridículo para uma pessoa ter crido nele. Lembro também de um vídeo que eu achei aqui, uma velharia, um vídeo de mais de 20 anos atrás também, não, mais de 30 anos atrás, na qual tinha uma reportagem que já falava desse homem, quando ele era ainda novo ainda, numa cidade, enganando, e pessoas dizendo que acreditam que ele era o Cristo. Em primeiro lugar, se as pessoas for avaliar bem, se Jesus tiver que se manifestar, vai ser primeiro lá em Israel, para os deles, e para o mundo. E ele vai se manifestar verdadeiramente, evidentemente, para provar que aquele que foi crucificado no Calvário é realmente ele. Vai mostrar as mãos dele furadas para o povo de Israel ver e entender, mas por que esse Cristo está vindo com essas mãos furadas? Por quê? E ele vai provar que aquele que viveu há mais de 2000 anos atrás era ele. Mas aí esse é um ponto fundamental, não tem como negar isso. E nós vemos a carência da palavra de Deus nas pessoas, porque esse homem ele surgiu em 1992, era um homem que já tinha sido acusado de fraude, muitas coisas. Agora, um mês atrás, Danilo Gentili lembrou dele. Esse homem está sumido, uns dizem que está preso, eu não sei, nem tenho nem ideia onde anda ele. Mas as poucas vezes que ele aparecia na TV, quando aparecia no Ratinho, ou no Gilberto Barros, eu não lembro bem quais outros programas que ele aparecia, ou até nesse Danilo Gentili, a gente sabe que aquilo ali é uma fraude descarada. Tinha até mulheres que o serviam, e daquela bagunça que teve no programa do Ratinho, de acho que 20 anos atrás, a mais,
ele de um lado com a fraude dele, Padre Quevedo do outro lado com tudo dele equivocado também. Mas aí a gente vê uma coisa que, uma vergonha total, uma coisa de vergonha alheia. Alguém me disse, mas a palavra de Deus foi envergonhada. Nesse ponto, até que a palavra de Deus não estava sendo envergonhada. Porque sabemos que aquele homem ali não representava nada. Não representava o Cristo. Danilo Gentili, no programa, até sacaneou ele, ou seja, botou uma água para poder ver se ele transformava em vinho. Aí o pessoal, o falso Cristo desmascarado, mas não tem nada de ser desmascarado ali, gente. Nem precisava colocar uma palhaçada dessa. Aquele homem ali, ele já é desmascarado por si só. É o mesmo que eu chegar e dizer que sou um cara bilionário, um grande industrial, que tenho carros de 1,5 milhão na garagem, tudo, e as pessoas veem que, sabe, me conhecem todo dia, sabem que não é, não tem que, vamos desmascarar, por si só minha mentira já me desmascara. Tem pessoas que não precisam ser desmascaradas. E eu não consigo acreditar, honestamente, eu não consigo acreditar que teve pessoas, cristãos, que, conhecendo a palavra de Deus, não importa qual denominação foram, que por um momento largaram suas igrejas e foram seguir aquele homem. Honestamente, eu não consigo acreditar nisso. Aí o pessoal pode até citar a palavra, mas a Bíblia não diz, sim, mas aquele homem ali, aquilo ali está até fora da palavra de Deus. Aquilo ali está fora de ser aquele homem que Jesus alertou que seria tão convincente que as pessoas acreditariam que era o próprio Cristo. Eu acredito que quando o falso Cristo surgir, que enganará muitos, vai aparecer como a aparência de um homem judeu realmente, vai aparecer falando em hebraico, com certeza, vai aparecer surgindo lá em Israel, dizendo que é o Messias para aquele povo, e com certeza ele vai fazer aquele milagre. Não vou dizer que tem milagre bobo, não vou me interpretar mal. Algo como curar uma dor de cabeça, atravar uma dor no estômago, todo milagre, para a pessoa que está sentindo a dor, aquilo é um milagre. Mas vamos colocar assim, chegar uma pessoa com as 2 pernas amputadas, e esse que vai ser o falso Cristo vai botar a mão e vai nascer aquela perna na hora ali. Aquilo ali vai ser um espanto que as pessoas vão olhar que não vão acreditar. Aquela pessoa que muitas vezes perdeu um braço numa guerra, alguma coisa, só aquele cotoco aqui, ele vai botar a mão e aquele braço vai crescer novamente. Eu lembro que há muito tempo, quando tinha o Orkut, um rapaz fez a pergunta se Jesus tinha curado amputados. Aí eu, na época, eu não soube responder. Depois de um tempo, fui lembrar que Jesus fez um milagre assim. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado romano Malco, Jesus pegou a orelha dele e colocou de volta. Foi Jesus mesmo curou aquele homem, ele botou ele na hora ali, foi uma coisa, um milagre extraordinário. Então, Jesus, lógico, ele tem todo esse poder para curar um amputado, isso não tenha dúvida. Então eu estou colocando logo nesse ponto assim, bem abrangente, uma pessoa cega, e vai provar que aquela pessoa realmente é cega, que está fingindo, pessoas mudas, pessoas paralíticas, pessoas com problemas de autismo. Imagine todas as doenças hoje, que com toda a nossa ciência multiplicada ainda não consegue curar. Câncer, AIDS, quase não se vê falar de AIDS, mas vamos colocar como uma pessoa idética surja lá. Então esse falso Cristo, que vai tentar parecer Cristo, ele vai fazer uns milagres de uma maravilha tão grande, que a carência das pessoas não vão fazer elas olhar para a palavra de Deus, e vão crer. E se possível for, enganaria até os escolhidos, porque vai ter muita gente que vai sair das suas igrejas e vai, não, agora é Jesus voltou, Jesus está nessa terra. E por que eu digo a carência da palavra de Deus? Aí a pessoa vai assim, mas presbítero Alex, alguém não pode curar? Pode curar. Uma pessoa pode fazer todo esse milagre em nome de Jesus, sendo que a pessoa não vai dizer que ele é o próprio Jesus, que ele é o próprio Cristo. João Batista, embora ele não fez milagre algum, mas ele pregava de uma forma tão maravilhosa, aquele homem batizava, as palavras dele eram tão impactantes que pensavam que ele era o Cristo. Ele falava e não negava, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama do deserto, eu estou preparando os caminhos para o Cristo, que bem eu não sou digno de levar as sandálias. Então hoje, todos esses milagres que eu citei, eles podiam existir no dia de hoje,
se não fosse a incredulidade de quem está da igreja e das pessoas que estão da igreja. E muitas vezes pela pessoa que muitas vezes Deus começa a usar para fazer um milagre, o cara se cresce de tal forma e por isso Deus deixa de fazer, de operar os milagres nas igrejas. Aí o cara bota aquele rádio, aquela caixa de som saindo, venha hoje, o pastor falando de tal, vai orar, tem uma bênção para você, que não sei o que, venha na igreja tal, tal, no finalzinho do rádio falando, Jesus tem uma bênção para você, o nome de Jesus aparece lá no final. Então essas coisas com certeza fizeram os milagres nas igrejas eles minguar, porque a pessoa começou a crescer de tal forma, o homem, e hoje, quando nós olhamos para o passado, para os anos 70, 60, 50 e 40 que vive milagre na igreja, a gente às vezes se pega igual o Gideão perguntando, Senhor meu, do que é feito, de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito no passado, que nós só ouvimos falar numa época. Por quê? Por causa da incredulidade, do afastamento do povo. E por causa desse afastamento, o povo vai esquecer o que é um milagre, vai esquecer que Deus pode fazer milagre no dia de hoje. Quando esse anticristo chegar e começar a operar as maravilhas, as pessoas terão esquecido da palavra de Deus. E para uma pessoa que está 15 anos com uma perna amputada, que amputou por causa de uma diabetes, ou que amputou por causa de um acidente de carro, de moto, aquele homem botando a mão na perna e voltando, aquele homem vai se ajoelhar, vai glorificar, vai dizer, não, esse é Jesus, e é o que vai acontecer. Então a Bíblia, quando Jesus quis alertar desse tipo de homem, que vai parecer ele, e para poder ser acautelado, e varão grandes prodígios. Prodígios além de cura, é fazer coisas como, vou dizer, por exemplo, o camarada vai andar pelo mar, assim, ou uma lagoa, sei lá, uma lagoa bem extensa, e aquelas águas vão se abrir enquanto a pessoa caminha. As pessoas vão olhar, nossa, isso não tem como ser fraude. Vai estar tudo filmando. Ou aquela pessoa vai fazer assim, vai começar a nevar, de uma hora para outra, por onde ele anda, neva, a chuva cai, vai florescer. Então isso são os prodígios. E aquilo ali, no mundo tão incrédulo, no mundo tão cheio de ateus nos dias atuais, e de tantos cristãos vivendo de forma tão do ostracismo, tão fora da palavra de Deus, aquilo ali vai parecer. Alguém volta e pergunta, mas poxa, irmão, mas não tem como a pessoa lembrar do que Jesus falou, não tem como a pessoa lembrar do Apocalipse. A pessoa não vai lembrar. Por incrível que pareça, eu não sei quando ou como vai ser. Eu sempre me perguntava isso mais novo, mas como é que as pessoas vão se enganar se está na Bíblia? Aí me lembra até aquela parte do filme, do livro de Eli, que eles vivem numa terra futurista, que o mundo acabou, e o cara guarda a Bíblia, ou seja, ninguém mais conhecia a Bíblia, sabe? É praticamente quase como se fosse isso. Parece que as pessoas não vão mais se lembrar da Bíblia e não vão lembrar que existe um falso Cristo. E quanto mais o povo de Israel, que não consegue aceitar Jesus até hoje, poucos aceitam, mas não consegue aceitar o Cristo da Bíblia como verdadeiro Cristo, então vai ser um prato feito. E quando eu vejo isso, e esse Henrique Cristo, esse cara, nem sei de onde ele veio, sei lá onde esse cara é, do Paraná, de São Paulo, de Minas, Pernambuco, eu nem sei de onde esse cara é, ele fala de um jeito enrolado, que ele consegue até disfarçar o sotaque dele, eu não nem quis perder tempo de procurando de onde esse homem é. Mas é uma fraude absurda. E esse tipo de cara, eu falo honestamente, ele não está enganando ninguém. É as pessoas que talvez por uma carência, por uma fraqueza muito grande ir atrás dele. Se for um cara que nunca leu a Bíblia, que nunca aprendeu nada, que nunca foi à igreja nenhuma, eu ainda posso dizer é até perdoável, entre aspas, com certas reservas, mas eu posso dizer que é até perdoável. Mas não é nem perdoável um desviado. Ainda que seja aquele desviado que quando se desvia fica aquela pessoa bem perturbada, mais do que o próprio incrédulo, até esse nem é perdoável ir atrás desse homem. E é de uma palhaçada extrema, vamos dizer, de um besterol. É como se estivesse vendo um filme de uma comédia pastelão, daquela mais sem graça, sabe? Porque tem comédia pastelão que é engraçado, eu assisti, eu me fazia rir o tempo todo, mas esse homem não tem graça nenhuma nele. Eu até me arrisco a dizer que esse homem pode ser um homem que ele até já perdeu a salvação dele, portanto que está blasfemando das coisas espirituais, está levando ao vitupério o nome de Cristo.
Não que ele seja como um cristão que comete algo dentro da igreja, que está envergonhando a palavra de Deus, que está envergonhando o evangelho, aquela igreja assim. Não é nem nesse sentido. Como se fosse uma pessoa dentro da igreja, um irmão, um pastor, seja quem for, aí comete um ato falha, rouba, cai no adultério, aquilo vem aquele escândalo para a palavra de Deus, aquela coisa toda. Eu não digo nem que seja nesse sentido, mas eu me refiro ao fato de aquele homem ele envergonhar o próprio Cristo de uma forma que ele quer dizer que ele é o Cristo, e quem é incrédulo, por sua vez, fica rindo, mas não faz nem sentido as pessoas querer zombar do Cristo verdadeiro baseado naquele homem. Porque aquele homem, ele é só um palhaço, para se dizer assim. Ele é um palhaço, e acredito que mais palhaço são as pessoas que vão atrás dele. Talvez alguém vai dizer assim, poxa, mas está sendo tão incisivo, irmão, mas é que eu não consigo arrumar outras palavras a respeito disso. Eu não consigo entender isso aí. As pessoas indo atrás daquele homem. Às vezes, eu posso até dizer, não defendendo, lógico, que é mais perdoável a pessoa, muitas vezes, se enganar com um falso pastor, aquele pastor que muitas vezes abriu uma igreja e parece que está pregando a palavra de Deus, parece um homem que mostra aquele anel dele com o bacharel de teologia, aquela coisa toda. Eu ainda digo que esse é mais perdoável a pessoa ser enganada, porque falsos pastores são falsos pastores, pastores vão surgir. Mas aquele homem se dizendo seu Cristo, aquilo é de um ridículo sem precedente. E estava até vendo o vídeo do tal do Alborguete falando, metendo malha nele, e de fato aquele homem é um picareta. Quando falamos que temos que ficar, quando a Bíblia fala que temos que ficar atento aos falsos profetas, aos falsos cristos, são aqueles homens realmente que vão aparecer, que vão enganar de tal forma que se a pessoa não estiver vigiando, vai ser ludibriado. E como que é isso? Como é que é o falso profeta? O falso profeta não é a pessoa que se intitula exatamente profeta, mas qualquer um que vem dizer que vai pregar a palavra de Deus e distorce ao bel prazer, distorce para poder fazer concessão com o secularismo, com as coisas mundanas que hoje em dia existem, que estão entrando dentro das igrejas. Isso é uma forma de ser um falso profeta. Ou seja, igrejas que aceitam nitidamente casamento de homossexuais. É homofobia, preconceito. Não é homofobia, preconceito, mas dentro da palavra de Deus diz que não podemos aceitar isso. Então a pessoa não abre uma igreja, seja uma pessoa que abre uma boate para poder aceitar esse tipo de gente e prega normalmente que aceita isso e pronto. Mas não diz que abre uma igreja. É por isso que eu li aquele texto da Bíblia, logo no início, e não consegui entender. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. E eu falava assim, poxa, a Bíblia está incentivando alguém a se sujar, porque não diz que quem está sujo procura se limpar. Mas é verdade, se a pessoa quer viver na prática do pecado, então cometa o pecado. Mas não diz que abriu uma igreja onde aquilo ali agora está sendo aceito por Deus, que Deus hoje amou e tudo mais. Deus amou, mas ele continua sendo fogo consumidor. Então, essa gente que prega coisas para poder agradar a geração de agora, distorcendo a palavra de Deus, é um falso profeta. É um dos falsos pastores. Então é isso que tem surgido no mundo de hoje, que é mais difícil se enganar, que é mais difícil perceber, perdão. Aí eu vejo quando a pessoa ela tem pouco conhecimento da palavra de Deus, ela pode se enganar com esse tipo de gente. Como eu disse, até aí está dentro do limite aceitável de uma pessoa ser enganada. Como diz o provérbio japonês, você me engana uma vez, a vergonha é sua. Você me engana 2 vezes, a vergonha é minha. No caso, como eu digo, desse anticristo, esse Cristo, eu vou mais extremo. Você me enganar uma vez, a vergonha é minha. Esse cara, quem foi enganado uma vez só por ele, a vergonha é da própria pessoa. Porque ele descaradamente é uma fraude. Repetindo sempre isso. Então, esse vídeo aqui que eu estou falando sobre isso, porque veio uma lembrança, apareceu agora no YouTube para mim, sobre esse homem, e fez bem conversar. Não que seja um alerta, não preciso falar, igrejas,
tome cuidado, não receba esse homem na sua igreja. Não é nem questão disso aí. Tem nem que alertar a respeito desse homem. Ele até é a piada mais de mau gosto sequer. Mas, baseado nisso, como a gente vê que tem gente que se enganou, aí repórter fazendo reportagem, perguntando na rua, isso lá nos longínquos, 1992, gente ainda se enganando naquela época. E não era uma época muito atrasada, já estamos na época moderna. Então, vamos procurar ter sempre uma visão bíblica para saber quem é o falso profeta, quem é o cara que prega a verdade. Muitas vezes foi duro que pregou, mas se foi duro dentro da palavra de Deus, então aquele ali está pregando a verdade. Agora, aquele que vem amaciando o ego, e depois você lê, poxa, isso não está na Bíblia, isso está errado, a Bíblia está exatamente indo contra o que esse cara pregou. Então aquilo é um falso profeta. E pela carência, pela incredulidade de muitos que vão sentir comichão para ouvir a verdade, vão se enveredando nisso. Então, Jesus falou sobre todas as coisas, rumores de guerra, a pessoa falou, mas sempre teve guerra, mas hoje tem mais. Estava acabando de ver na Record, violências, tudo, um homem de 76 anos matou a irmã, minha esposa falando, caramba, nunca vi tanta violência assim, ela, todos esses anos de vida, mas é verdade. Daqui para frente só coisa piores, só vai piorando. Então, qual a esperança? Jesus vai vir nessa terra? Não, Jesus vai vir glorificado. Então ninguém mais tem que ficar esperando um Jesus de carne e osso. Mas é claro, aqueles que estão atentos à palavra de Deus vai saber a diferença. Os que não estão atentos vão se deixar enganar. E como eu digo, não será um cara que vai parecer uma fraude. Vai ser um cara que vai parecer que é real mesmo. Então alguém vai dizer, vai olhar, aquele é Jesus mesmo. Aquele eu vi, aquele eu só em passar vi os demônios caírem, o Satanás disse que não aguentava com a luz dele, aquele ali, vi até ele flutuando, caminhando sobre as águas, vai fazer prodígios que aí vai olhar para as igrejas e cadê? Qual igreja? Aí vai levar uma pessoa na cadeira de roda, olha aí pastor, levanta essa pessoa, a pessoa não vai levantar. Aí vai dizer, aí, cadê o Jesus que está pregando aí? Então é assim que vai ser. Não ao contrário daquele palhaço que Danilo Gentili botou o copo lá com água para transformar em vinho e não transformou isso até um falso Cristo verdadeiro. O paradoxo da controvérsia, o falso Cristo verdadeiro. Porque isso aí é o falso Cristo falso. Interessante como as coisas quando surge um paradoxo, né? Mas vocês entenderam o que eu quero falar. Vai o falso Cristo verdadeiro, vai fazer esses milagres que vão enganar completamente muita gente. Então vamos ficar atentos na palavra de Deus. Quando vai ser isso, presbítero? Eu não sei. Não vou dizer, não vou dar uma de prognóstico. Jesus vai estar voltando pelos meus cálculos, não tem cálculo nenhum. Isso aí, quem começa também com essas coisas, também já é um falso profeta. Porque acontece que Jesus não volta naqueles cálculos, a palavra de Deus fica o quê? Envergonhada, as pessoas ficam descrentes. Mas culpa de quem? Da própria pessoa, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nem o filho, só o Pai que está nos céus. Tá bom? Então vamos ficar atentos aí. Eu sei que as igrejas não vão cair na conversa fiada desse homem, mas sempre os irmãos procurar atento à palavra de Deus para ver nos dias atuais quem vem pregando uma palavra de Deus distorcida. Isso é falso profeta, e não deixar entrar nas igrejas. Tá bom? Um abraço para todo mundo, um beijo. Não esqueça de verificar a inscrição, acionar o sininho, tá bom? Comentar, curtir, compartilhar, ajude o canal. Fique com Deus e até a próxima.